Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o Grande Médico e o Rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Segunda Reis, capítulo 24, versículo 10 nos diz: naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e os seus príncipes, e os seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito, e transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Segunda Reis, capítulo 24, versículo 10 ao 14. Esta foi a segunda leva do cativeiro de Jerusalém para a Babilônia, que ocorreu em 598 a.C. Aqui está registrado este povo que foi para o cativeiro, e ainda mais tarde, ainda quando o rei Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia, que havia sido nomeado para ficar como rei ali em Judá. Ele era tio do rei Joaquim, que foi para o cativeiro na segunda leva, e que foi nomeado por Nabucodonosor II como rei vassalo. Precisamente 11 anos depois, em 587 a.C., houve uma nova rebelião no reino de Judá, e ocorre então a terceira deportação e, consequentemente, destruição de Jerusalém e seu templo. Agora, nesta terceira leva, em decorrência da rebelião que houve do rei, que estava ali como um vassalo para o rei de Babilônia, então agora toda Jerusalém foi destruída, e com ela o templo. E é por isso que o profeta Ezequiel, ele profetizou no cativeiro da Babilônia, e neste capítulo 37 de Ezequiel, é o capítulo que fala sobre a visão de um vale de ossos secos. E ali o profeta tem esta visão deste vale de ossos secos. E no versículo 14
Aliás, o versículo 12 nos diz, no capítulo 37 de Ezequiel, diz: portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabendo que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, eu sou o Senhor, disse isso, o fiz, diz o Senhor. Aqui o profeta está profetizando neste vale de ossos secos. E Deus está lhe dizendo aquela casa de Israel, que eles estavam ali como mortos em uma sepultura, mas que Ele, o Senhor, os faria novamente ter vida e voltar para a sua terra. Este Deus é um Deus glorioso, é um Deus que vela pela sua palavra para cumprir, porque o profeta Jeremias já havia profetizado para aquele povo antes que eles fossem para o cativeiro, e eles não deram ouvidos ao profeta Jeremias. E no capítulo 29, o profeta Jeremias escreve uma carta aos cativos da Babilônia. Então, esta carta, de origem do profeta Jeremias, foi levado àqueles que estavam no cativeiro da Babilônia. E no versículo 8 do capítulo 29 de Jeremias nos diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aqui esta carta é enviada como advertência para aqueles que estavam no cativeiro de Babilônia, que estavam ali também recebendo falsas profecias, falsos profetas, que estavam ali no cativeiro trazendo falsas mensagens em nome de Deus, em nome do Senhor. E agora foi necessário que o profeta Jeremias encaminhasse esta carta, alertando aquele povo que estava no cativeiro sobre os falsos profetas, e também transmitindo a eles que aquele cativeiro seria de 70 anos. Este é um Deus que vela e cumpre a sua palavra.
Este é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O profeta Ezequiel, como já foi declarado, de início, ele não estava sendo recebido e aceito por aquele povo que estava no cativeiro. Mas a partir do momento em que passaram a recebê-lo como profeta de Deus, passaram a se voltar para este Deus, e ali mesmo no cativeiro, passaram a buscar a Deus e crendo no que Deus havia falado. E nós sabemos que ali na Babilônia também estava o profeta Daniel, que não exerceu a sua função de profeta, mas exerceu a função de estadista ali na Babilônia, e depois também até no início do reinado persa. Daniel esteve presente e recebeu também visões de Deus, assim como Ezequiel, no capítulo 1, versículo 2, versículo 3, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 do seu livro, nos mostra que teve ele a visão da glória divina, uma visão gloriosa, que foi semelhante à chamada de Isaías, que é registrado no seu livro, no capítulo 6 de Isaías, versículo 2 diz, aliás, 6, 1 e 2, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A mesma visão que o profeta Isaías teve, o profeta Ezequiel também teve, que está registrado, como já disse, no capítulo 1, 2 e 3 de Ezequiel. E também o apóstolo João teve também esta visão do trono de Deus, conforme está registrado no Apocalipse, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 4 de Apocalipse. Aliás, o profeta, o apóstolo João, teve essa visão também. No capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6 diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira e da sua prostituição. A Babilônia, que já é simbólica, é referente
a Babilônia religiosa que tem embriagado a humanidade com as suas falsas mentiras, em nome de Deus e em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus, ou seja, a palavra deste Deus, ela se cumpre, porque nós lemos em Isaías, capítulo 44 de Isaías, diz: sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e a cidade de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: se edificada, e ao templo: funda-te. Capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. 200 anos antes de Ciro nascer, o profeta Isaías já estava profetizando a respeito de Ciro, que Deus iria usá-lo para libertar o seu povo do cativeiro da Babilônia. Em 2 Crônicas, capítulo 36 de 2 Crônicas, nos é registrado as palavras do rei Ciro II, que ao tomar posse da Babilônia, essa palavra que Deus usou Isaías para profetizar, dizendo ao rio: seca-te. Deus estava fazendo referência ao rio Eufrates, ao grande rio Eufrates, que passava por debaixo da Babilônia, ou seja, era a proteção da Babilônia. E Deus instruiu o rei Ciro persa, que conquistou a Babilônia, para que ele desviasse o rio Eufrates, para que os seus soldados pudessem adentrar na Babilônia. E foi desta forma que a palavra de Deus se cumpriu através de Ciro, o rei persa, Ciro II. E agora, em 2 Crônicas, capítulo 36, nos é relatado o versículo 22 e 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino,
como também foi por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Aqui está cumprindo a profecia do profeta Jeremias, que declarou na sua carta, como lemos no capítulo 29 de Jeremias, que o cativeiro na Babilônia seria de 70 anos, e cumprindo também a profecia do profeta Isaías, do capítulo 44 e 45, 200 anos antes de Ciro nascer, Deus já estava o chamando de Ciro, meu pastor. Ele era um rei pagão, mas Deus proporcionou para que ele fosse usado. E ele certamente teve um encontro com esse Deus, porque aqui ele declara que o Deus dos céus, assim como foi profetizado pelo profeta Isaías, entregou todos os reinos da terra nas suas mãos e o incumbiu de libertar o seu povo que estava no cativeiro da Babilônia. Como não crer num Deus como este? Como não crer num Deus que nos amou de tal maneira que nos enviou o seu único Filho amado, Jesus Cristo, conforme registra o evangelista João no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16. Olha o que o evangelista João declara: porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo Deus que usou o rei Ciro, rei pagão, para libertar o seu povo do cativeiro, nos enviou o seu único Filho amado, Jesus Cristo, para também nos livrar do cativeiro do pecado, para nos livrar do cativeiro de Satanás, para trazer através da fé e da aceitação que a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário, para uma obra pessoal para cada pecador que o reconhece e o aceita como Senhor da vida, Salvador da sua alma, para ter a vida mudada, transformada no poder de Deus, para ter uma caminhada de fé com Cristo, na esperança da promessa que Cristo tem para a sua igreja, de arrebatar a sua igreja. Vale a pena crer num Deus como este, num Deus que vela pela sua palavra para cumprir. E você que está caminhando na sua fé em Cristo, não desanime com os falsos profetas, não desanime com os falsos líderes, não desanime com as heresias e os heréticos que estão tirando proveito da palavra de Deus para a mentira, para o engano, para se enriquecer a si próprio. Mas creia na palavra de Deus, creia no nome do Senhor Jesus, creia na vitória que Jesus garante para todo aquele que testemunha do seu nome. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus,
de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com estas vidas, Senhor, que me assiste nesta hora, que está crendo nesta tua palavra, Senhor, desperta o coração, desperta os entendimentos, Senhor, para que se voltem para ti, para que se voltem para o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, para aceitá-lo, recebê-lo como Senhor das suas vidas, Salvador das suas almas, e para aqueles que já estão caminhando na fé em Cristo, possam, Senhor, estar se alegrando, regozijando, porque em breve Cristo vai arrebatar a sua igreja, porque é Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, operando, realizando a obra em cada vida, em cada coração, em cada entendimento. No teu santo nome, ó Cristo, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil, e você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença, e também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade, nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.